Bem, primeiro eu passei o que nós poderíamos chamar pelo auge da ficção nacional no Brasil, que foi o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Era um período de grande efervescência cultural, era um período que eu viajei pelo Brasil inteiro, dando palestras, discutindo com leitores. Eu tive livros com muitas edições, livros adotados em escola, ainda tenho, mas naquela época havia uma intensificação muito grande, porque logo no começo da redemocratização, e a literatura se tornava, naquele período, uma espécie de grande território da democracia. Nós queríamos conhecer quem era o Brasil, nós queríamos Certo. conhecer como se vivia no Paraná, como se vivia no Nordeste, como se vivia no interior de São Paulo, como se vivia no litoral brasileiro. Então, esse interesse pelo Brasil era também o interesse pela democracia, pela liberdade e pelo acesso a essas trajetórias. Então, foi um período extremamente rico, muitas revistas literárias. Eu fui da equipe fundadora da revista Bravo, aí de São Paulo, Que trabalhei na legal. revista República, fui colunista por muito tempo da revista Carta Capital. Enfim, havia uma efervescência que era para além da literatura, que era essa efervescência de conhecer o Brasil. Claro, tudo isso passa por processos de alteração, é normal, o processo histórico, ele é um processo, né, que é movido pela força da grana, né, para usar a expressão do Caetano Verdade. Veloso, da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, muitas É. coisas belas foram construídas de lá para cá e muitas coisas belas foram destruídas. Eu acho que uma das maiores destruições que nós fizemos foi realmente a destruição de um sistema de livraria de rua, né? Eu acho que a livraria de rua era um espaço, muito mais do que um espaço comercial, era um ponto cultural, era uma Sim. efervescência, né? O balcão de uma livraria de rua é já quase um palco de um teatro em que você debate, em que você se apresenta, em que você discute as questões. E isso tem se perdido, cada vez nós temos menos livrarias de rua. Por outro lado, o que é muito interessante é que nos últimos pós-pandemia, nos últimos meses aí, a gente tem notado que o que estão desaparecendo são as grandes livrarias de rede e que Tá. pequenas livrarias de rua, sebos, né, estão sendo abertos, estão sobrevivendo numa visão muito mais de bairro, né, de um espaço de bairro, de um espaço de uma cidade, e essas livrarias elas estão tendo uma certa presença dentro da distribuição dos livros no Brasil. Eu acho que essa mudança, nós já chegamos ao máximo de perda de espaços de livrarias. Eu acho que existe um movimento agora reverso, que é um movimento de surgirem novos espaços, livrarias especializadas, né? Eu tenho um grande sonho, né? O meu sonho é ter uma livraria de um só autor, né, em que eu venda só os meus livros. Como são 40 livros, eu sou quase um escritor acervo, né? Exato. Sou quase uma literatura nacional inteira. Eu Ô, estive Miguel, tem esses quiosques de shopping pequenininho, assim, de livro, que não tem 40 títulos, né? Exato. E eu posso vender os meus livros lá é um sonho quixotesco, mas daquelas coisas poéticas, né? Isso me daria um prejuízo imenso ter uma livraria dessa, mas me daria um prazer imenso. E, na Uhum. verdade, todo prazer que vale a pena, ele tem que dar prejuízo, né? O prazer que não der prejuízo, ele não é um prazer verdadeiro, né? Ele pode ter outros nomes. Mas eu acho que essa ideia de livraria está começando a ressurgir. Isso é uma mudança que eu vejo. Por que também as livrarias... Tá. Isso significa que nós estamos lendo menos? Não. Nós Tá. estamos lendo mais. Nós Ah, estamos que lendo bom. mais. Nós estamos lendo mais porque a relação do leitor agora está direto com a editora, está direto com o site, está direto... Isso tem lado ruim, que é o fim das livrarias de rua, mas tem um lado bom, que é aquela pessoa que está lá no interior, numa cidadezinha que não tem sequer uma Verdade. papelaria, ele pode comprar o livro que está saindo aí em São Paulo. Então, tem um lado bom também. Então, e a outra coisa, nós estamos com uma oferta de livros muito maior. A oferta de livro da minha geração, em que eu me formei,
quando a gente tinha acesso ao lançamento, era muito raro, porque os lançamentos eram poucos e eles não circulavam na década de 80. Hoje, nós temos uma quantidade de lançamento muito grande, né? Você pode comprar qualquer livro, e hoje eu trabalho muito usando os meios de a internet a favor. Por exemplo, estou lendo um livro que cita uma música clássica que eu não conheço. Eu entro no Spotify e isso é demais, livro, eu faço a minha playlist simultâneo com a leitura. A mesma coisa, você está lendo sobre um local onde, por exemplo, eu li agora um romance que se passa na Romênia. Então, a cada cidade que ele falava da Romênia, eu entrava na internet e via que cidade que aparecia naquele romance que eu estava lendo. Então, por outro lado, a gente tem também uma possibilidade de potencializar a leitura através dos meios de comunicação. Como eu disse, né, citando Caetano Veloso, né, são as coisas belas que são erguidas e que são destruídas no processo histórico, e que é irreversível. Que bom. Fiquei mais otimista com a sua declaração aí, Miguel.